Sejam todos bem-vindos. Eu sou Jean Vieira de Lira, egresso do curso de Pedagogia da Faculdade Novo Milênio, especialista em Gestão Educacional e graduando do curso de Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo. Com o professor artista, de número 4, recebemos como convidado o professor artista Marcelo Gandini, para provocar-nos com relação ao que é ser professor em um mundo globalizado, em permanentes transformações que impõem demandas no campo da educação, da arte e da profissão docente. Vale ressaltar desde já sobre a relevância das conversas que temos realizado no programa Papo com o Professor Artista, tanto na formação inicial de graduandos de artes visuais e pedagogia, quanto a formação continuada dos professores do ensino de arte. E se você perdeu algum dos nossos programas, acesse o site da Faculdade Novo Milênio, no canal do YouTube. Lembramos que durante toda a conversa, vocês podem realizar comentários no chat. E para conversar conosco sobre esse tema provocador, eu convido o professor artista Marcelo Gandini, que atua em diferentes frentes: militar, professor e artista. Posso dizer brevemente que Gandini é natural de Vitória, graduando em Artes Visuais e mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, com uma trajetória marcada por exposições e premiações. Seja bem-vindo, Gandini. Obrigado Gandini, pela... Pois não? conta pra gente, o que veio primeiro? Como você se encontrou no espaço docente e artístico? Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Você, Jean, Verônica, e todos que comparecem nesse bate-papo e que verão depois, né, a gravação. A minha formação é meio heterodoxa, porque na maioria dos artistas e professores, né, geralmente tem essa predileção, né, uma vontade desde pequeno, né, tem uma certa, digamos assim, empatia, tem alguém que você tem como um herói, digamos assim, e você se vê naquela pessoa e a partir daquilo você tem um desejo de se tornar aquilo. Eu nunca tive desejo de me tornar artista, muito pelo contrário. Eu nasci em Vitória, né, fui criado, sempre gostei de esportes e tal, e meu pai é professor de educação física, talvez a minha identificação com a docência esteja aí. Meu pai é professor, eu sempre acompanhava ele nas aulas e gostava muito de vê-lo dando aula. Então, nesse sentido, talvez eu tenha essa inclinação por conta do meu pai. Mas, como você já disse, eu fui policial militar por 25 anos. E durante a minha trajetória como policial, eu entrei na polícia com 18 anos, né? 18 para 19 anos, muito jovem ainda. E quando eu tinha mais ou menos 10 anos de polícia, eu tinha que fazer um curso superior para ser promovido, né? E engraçado, como eu falei que a minha trajetória é meio complexa, a escolha do curso foi simples. Foi o curso menos concorrido. Naquele momento era o curso de artes visuais. Eu fui fazer o curso de artes visuais porque ele era o menos concorrido na Universidade Federal. No primeiro semestre, me encontrei como artista. O professor Valdelino Didico, ele me acolheu lá como se fosse um pai. E a partir do primeiro semestre, eu já vi as pessoas fotografando, desenhando, pintando, e aquilo me encantou de tal forma que era um mundo totalmente diferente que eu vivia, né? O mundo militar era uma coisa, e aquele centro de artes me encantou de alguma forma. E a partir daí eu me tornei artista. Não era professor, fiz o curso em função da minha promoção, mas à medida que eu fui me tornando artista, então eu posso dizer que o artista veio primeiro do que o professor, apesar de ser uma licenciatura que eu estava fazendo, a condição de artista acho que veio primeiro. Mas eu não me identificava como artista, eu fazia aquelas coisas que eram propostas pelos professores e me dedicava muito. Talvez o fato de eu ser militar me ajudou nesse sentido, né? Essa disciplina, digamos assim, né, de fazer as coisas, terminar as coisas, fazer bem feito e tal. Mas eu não fazia nada bem feito, pelo contrário. Eu não me encontrava enquanto artista, não me achava. Mas as pessoas diziam que eu era artista, então tudo bem.
eu fui levando essa condição de artista. E aí, nos estágios de docência que eu entendi a relação de professor, essa coisa de ser professor, né? Uns estágios pedagógicos lá com César Cola, né? Professor César Cola, professora Moema, Rebouças. E eu comecei a entender que existia a possibilidade de realmente me tornar professor. Mas como eu era policial militar, eu não poderia ter as duas profissões ao mesmo tempo. Mas, independente disso, eu concluí o curso e fui convidado a dar aula na UVV pela professora Márcia Capovilla, e também fiquei 2 anos dando aula como professor substituto na UFS, né? E aí eu senti que eu tinha a possibilidade de me tornar professor. As demandas dos alunos eram muito grandes e eu não me sentia preparado para ser professor. Então eu queria voltar novamente para a universidade, para me capacitar mais, né, para dar conta, né, porque alguns alunos são muito bem preparados e traziam questões que eu não sabia lidar com aquilo. Então, eu senti a necessidade de retornar aos bancos escolares. E a professora Moema Rebouças foi minha orientadora lá no mestrado em educação. E a partir daí, quando eu formei no mestrado, pintou um concurso para professor do IFES, inclusive indicação da professora Moema, e eu prestei esse concurso e aí acabei entrando e aposentei na polícia e me tornei professor. Essa, resumidamente, é a trajetória, né? Desde o início até os dias atuais. Hoje eu sou mais ou menos 3 anos professor do IFES e fiquei 25 anos na polícia, né? Nos últimos 10 anos, 15 anos como policial, foi a transição entre policial militar, professor e artista. Resumidamente é isso. Virginie, existe um preconceito cultural com relação ao arte educador e o artista, onde o primeiro profissional se atribui apenas as questões pedagógicas e ao segundo a dádiva do dom, daquele que cria com a sua vivência, trajetória. Como você vê essa questão? Primeiro, na verdade, para mim, arte é educação. Com acento agudo ali mesmo, não é educação, não. Para mim, arte é educação. Paulo Freire fala isso, né? Isso é sabido. E essas relações dialógicas, elas acontecem realmente, né? Não existe educação dentro de casa, fechado, você tem que ter um diálogo, né? E a arte também é isso. O espaço da educação é o espaço de investigação. Então, o espaço de investigação demanda processo, né? E essa coisa do processo está ligada à arte também. A arte, eu costumo dizer o seguinte, a arte ela me salvou, sabe? De várias questões. Porque quando se fala do educador e do artista, né? E coloca nessa balança, né? Na verdade, quando você pensa em arte na educação, você fala de uma coisa que não está ligada a. Vou dar um exemplo, tentar dar um exemplo para tentar resolver isso. Por exemplo, a arte não é um shopping center, está em outro lugar, sabe? A arte, ela faz você criar um desejo que não é o desejo de ter para ser, né? Essa condição de ter para ser, se você levar a enésima potência, você não se contenta nem da chupeta até a Ferrari. E a arte, ela não trata disso, ela trata de questões que se conectam com você mesmo e com as coisas que você geralmente não tem conexão. E o educador, ele facilita essa condição, sabe? Quando esse arte educador, esse professor que tem a arte, né, no seu fazer diário, né, ele consegue fazer com que o aluno, as pessoas se inspirem, sabe? Por exemplo, eu estou falando do meu exemplo pessoal. Quando eu fui para o Centro de Artes e tive esse diálogo com o professor Didico, por exemplo, nos primeiros dias mesmo, aquilo me marcou tanto, me impactou de tal forma que mudou minha vida, sabe? Então, e ele ali não estava sendo o artista de Dico, ele estava sendo professor de Dico. E não tem divisão também, né? Não tem essa coisa, uma hora eu sou artista, outra hora eu sou
sou professor, não é isso. Mas naquele momento, naquele diálogo ali, inicial, nas primeiras aulas, eu comecei a ver, uma cortina se abriu para mim, sabe? E talvez seja esse o papel do arte educador, de fazer com que o aluno se conecte com as coisas, né? Sem tirando esse mecanicismo do diário, porque o conhecimento é muito isso, é compartimentado, né? É uma tendência de especialização do conhecimento. O médico não é só médico generalista, tem o cirurgião, o dentista, tem o neurologista, tem as especialidades em geral. E à medida que o conhecimento vai se especializando, a gente vai se desconectando das coisas. E acho que talvez ela está em outro lugar, ela fala de outra coisa. Ela faz a gente se reconectar com as coisas, sabe? E o papel do arte educador talvez seja esse, numa indicação de um livro, né? Numa análise de uma música, né? No fazer, né? Você está falando do fazer, né? Da pintura, né? Quando o sujeito ele começa a lidar com os materiais da pintura, ele começa a se ver nesse mundo, se colocar um conteúdo ali. Então, isso é muito importante. E se dar conta disso faz com que a gente se torne realmente humano, né? E deixe de ser mecanicista, deixe de ser aquele sujeito que faz coisas pela obrigação de fazer, mas tem uma relação com prazer também. E também tem embates também, não é só prazer, né? Tem os embates, né? Que você lidar com as suas verdades, com as idiosincrasias, né? Essas situações que você às vezes não se reconhece, mas quando você faz o trabalho você se vê tão impactante aquilo que te faz pensar em você mesmo. Peraí, o que eu estou pensando? Um dia desses eu estava numa aula falando sobre questões raciais, de preconceito, um coletivo que eu mostrei de artistas lá do Pernambuco. A Coisa Ficou Preta, o nome do coletivo. E eles fazem lambe-lambes, né? Eles colocam frases antirracistas e colam pela cidade. E uma aluna levantou uma fala antirracista lá tal, e os alunos todos foram em cima dela tal. E o papel do professor ali é ser algodão entre cristais, não é defender a prática né, de racismo, mas também é defender o ser humano. Ó, ela está equivocada, mas enfim. Então o papel do professor é esse. O arte educador tem essa relação, porque ele trata de relações, dessas relações dialógicas, né? Dessa relação da sensibilidade, né? E é nesse sentido que o arte educador tem a importância tão grande quanto o artista. Que não tem, acho que não tem nessa balança não existe, eu acho que não existe quem é mais, quem é menos. Acho que ambos têm o seu papel. E se eles cumprem o papel, as pessoas se reconectam com elas mesmas, né? E com as coisas que estão sem conexão, enfim. Muito bom. Gantini, o professor artista é compreendido como profissional da educação devidamente habilitado e comprometido com a formação social e artística do indivíduo, bem como a aproximação entre a produção cultural nos espaços expositivos e a escola. Nessa perspectiva, quais as contribuições que o seu fazer artístico trouxe para o seu fazer docente e para o educativo nesses espaços? Enfim, eu acho que faz todo sentido essa questão. Se eu entendi bem o que você me perguntou, eu acho que o fato de eu ser artista e lidar com as exposições, com as montagens, né, com a relação do público e a relação do público com o meu trabalho enriquece a minha relação como professor também, em vários sentidos. Porque quando eu estou fazendo, eu tenho, né, não tenho total, mas eu tenho digamos assim, um controle maior do que está rolando ali, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma linha, uma mancha, ou se eu quero fazer um volume, ou se eu quiser fazer um vídeo, eu tenho esse controle. Quando ela sai da minha mão e vai para a galeria de arte, e essa relação ela se dá com o público, aí se torna arte mesmo, porque o público vai se identificar, vai se projetar, vai dialogar, pode gostar, pode não gostar, e esses desdobramentos que determinam se a arte tem a potência necessária para transmitir aquela minha intenção inicial ou não. Então, nesse sentido, faz todo sentido essa relação, né, dialógica, novamente,
entre essa tríade, né? Entre eu, artista, o aluno e a obra de arte. Junto ali, nessa relação, nessa tríade, eu aprendo muito mais do que os alunos quando estão interagindo com a obra. Então, quando o aluno fala assim, ele percebe alguma coisa na obra que eu não percebi, olha só que interessante. São desdobramentos que eu não que fugiram à minha ação inicial, né? A minha intenção inicial. Então, e aí nesse sentido, essas provocações feitas aos alunos me ajudam para o próximo trabalho. Então, quando eu penso já no trabalho agora, eu penso sempre nessa relação do que vai acontecer com o educativo, né? Eu fiz uma exposição na Galeria Homero Macena chamada Projéteis. Ela é uma exposição que tratava de uma coisa contundente, que eram as mortes de pessoas vítimas de arma de fogo, né? Ela foi reeditada agora em 2019. Eu fiz a primeira montagem foi em 2009 e ela foi montada novamente em 2019, 10 anos depois, falando do mesmo tema, mortes de pessoas vítimas de arma de fogo. E eu não achava pertinente aquela relação, o educativo tratar de crianças mais jovens, por exemplo, né? Porque era um tema espinhoso, né? Enfim. E uma criança me ensinou muito mais que qualquer outra pessoa que foi naquela exposição. Uma professora levou uma turma e uma criança, só para entender como é que é essa exposição, eu tinha vários alvos, né, de treinamento de tiro perfurados por disparo de arma de fogo. Os projéteis foram colocados na parede e os nomes das pessoas que morreram naquele ano, 2008, no ano anterior, foram escritos a carvão na parede, como se fosse uma relação fóssil, né, enfim, tem um conceito a partir daí. Foi feito um vídeo e tinha uma radiografia minha com um projétil, que eu tenho um projétil alojado na perna. Mas, enfim, essa criança que foi junto com esse grupo de alunos na galeria, ela entendeu a exposição, mais do que qualquer outra pessoa, porque ela foi em direção a um nome que estava escrito na parede e apagou o nome. Assim. E apagou o nome. E aí, por curiosidade, assim, uma mediadora estava lá e deixou a criança fazer aquilo, né? E aí perguntou ela, por que você apagou aquele nome na parede? É porque era o nome do meu pai. E ela tinha perdido o pai no ano anterior. Provavelmente até o pai dela mesmo. Isso me arrepia até hoje, porque ela conseguiu captar toda a mensagem da exposição. Uma criança de aproximadamente 8, 9 anos. Então, subestimar o público é muito complicado, né? Então, essa relação, né? Nem sei o que você me perguntou mais, mas tudo bem. Essa relação minha com o público me ensina mais do que tudo, porque eu vejo os desdobramentos daquela intenção inicial e coisas que eu nem imaginava acontecem, como essa, por exemplo. Não sei se eu te dei conta do que você me falou, tá, gente? Ótimo, Gandini. A Penha, ela traz ali no nosso chat sobre quando você aponta sobre o Didico e essa questão de estar tocando os alunos, né? Eu não sei se a Penha me permite, mas da questão da sensibilidade, eu hoje estou aqui porque um dia ela me tocou e ela foi tocada e assim a gente vai despertando em outras pessoas essa vontade de ser professor, artista, né? Desculpa, Pen, eu tinha que falar, mas relativamente à questão da sensibilidade, você um dia me relatou que você foi tocado e você me tocou quando eu fiz pedagogia no Novo Milênio. Quando o Gandini trouxe essa questão do professor Didico, da sensibilização, então eu lembrei dessa história que você me contou por ter sido tocada e você me tocou também. E é uma reflexão que eu penso que vale a pena a gente trazer, né, para a nossa vida quanto professores, porque o professor, ele marca a vida do aluno com uma palavra, né, ou com as suas próprias ações. Eu fui me encontrar na arte a partir do chamado de Rosindo Torres. Né? Eu já era docente, de 1º a 4º ano eu tinha o magistério, e ele era um colega de trabalho. Ele era professor na mesma escola.
E um dia, olhando, né, o meu trabalho dentro da escola, ele falou assim, poxa, por que você não vai fazer educação artística, né? Você se daria bem, né, no curso. E aí ele falou que ele estava fazendo o curso e me apresentou a possibilidade. Eu acreditei nele, né? Eu já não era mais aquela adolescente ingressando, né? Eu já tinha filho, casada e tudo. Então, a gente é tocado pelas pessoas, né? E o papel do professor e o professor de arte, e aí a gente lembra da nossa amiga Rosa Yavelberg, né? Referência para a gente, professora. Para ensinar arte é preciso gostar de arte, apreciar arte, fazer arte, né? Ser arte. Você só é capaz de contagiar o outro com aquilo que seus olhos brilham. E vale a pena a gente fazer uma reflexão nisso. Como hoje já é difícil a gente contagiar o outro com arte, imagine contagiar o outro com arte com a aula remota. E aí, agorinha, o Gandini estava falando sobre isso, e aí eu puxo para que ele fale um pouquinho disso. Como é que está sendo esse olhar seu zeloso, com a sua atividade, né, dentro do espaço professor de arte distante, porque o professor de arte, ele é um professor próximo do aluno, não é aquele professor que fica sentado na cadeira, né? Ele circula o tempo inteiro dentro da sala de aula. E essa situação do professor remoto, como que está sendo, Gandini? Confesso a você que está muito difícil. Eu sou analógico mesmo. Eu fiz parte de uma geração que viu essa mudança tecnológica, transformação, né? Acho que tem um microfone aberto. Tá. Isso acontece no remoto, ó, direto. A ideia eu me perdi o que eu estava falando. Deixa eu voltar, não. Enfim. Não me adaptei, eu sou analógico, eu sou das antigas mesmo. Então, eu vi vinil, todo mundo sabe, quando eu sempre dou esse exemplo, mas ele é muito fácil de entender. Vinil, depois veio, aí tem o cassete no meio, eu não queria gravar uma música, eu ia lá no Golias Discos, pedi o cara para gravar para mim aquela fitinha, e aí eu falava só o gênero, não escolhia os artistas, não. Era o rock, ele gravava rock na fita cassete lá. Aí veio o CD, depois veio o MP3, agora está na nuvem, né? Não é imaterial a coisa. Então a coisa que era material, física, deixou de ser física e passou a ser imaterial. Meu filho baixa toda a discografia de qualquer músico no Spotify aí, tranquilamente. Então, mas a diferença maior que eu falo com os alunos é que circula informação o tempo todo, né, nessa rede. Informação não é conhecimento. É diferente. Então, essa minha relação é tentar trazer essa informação e qualificá-la mais. E aí eu tive um acesso, uma epifania aqui, eu não aguento mais ficar nessa minha jaula, eu tenho que ir para a rua. E eu comecei a dar aula para os alunos desse semestre, né? E aí eu tive a brilhante ideia de ir para a rua, com o celular na mão. Olha só, uma experiência interessante. E eu comecei a falar, fiz um contraponto entre a arte rupestre e a arte urbana dos grafites. Fiz uma interseção, preparei uma aula, só que eu não queria falar aqui, mostrar slides, eu fui para a rua, mostrei a pichação para os alunos, e se você não tem ideia o que aconteceu, os alunos que estavam mudos ligaram a câmera, até para aplaudir no final, você tem ideia. E aí eu fiz esse mesmo, não é só o mesmo trajeto, mas eu fiz algumas experiências nesse sentido. Eu fui para o centro de Vitória, fui no Palácio Anchieta, aí fui caminhando uma aula de 50 minutos, eu saí do Palácio Anchieta, de dentro do Palácio Anchieta, passei pelo Palácio Domingos Martins, Galeria Homero Macena, desci na Costa Pereira, passei pelo IFAM rapidinho, aí desci na Costa Pereira ali, mostrei o Teatro Carlos Gomes, Sesc Glória, fui no Mais,
E depois fui na Fafi e fui lá na Casa Porto de Artes Plásticas. Dei 4 aulas. Aí na outra aula eu fiz o sentido contrário. Fiz 4 aulas assim, momento síncrono. Na terceira aula, começou a chover. Aí o que eu vou fazer? Não dá para andar na chuva, chovendo. Olha só, se vira nos 30, eu peguei e liguei o Google Maps no meu telefone celular e fiz o trajeto no Google Maps com eles. Então, essa coisa que eu fiz aí, que eu não sei o que surtiu um efeito enorme nos alunos. Porque eles reconheceram em mim uma vontade de mostrar o conteúdo para eles, de modo diferenciado, não simplesmente passar slide ou uma aula muito quadradinha. Enfim, eu só dei esse exemplo porque a minha adaptação nesse modo remoto de ensino-aprendizagem, para mim, ela não é boa para mim. Eu não consigo direito. Então, eu tenho que tentar fazer alguma coisa nesse sentido, dessa forma aí, inventando modo, para fazer com que os alunos tenham interesse pelo conteúdo que está sendo passado. E não é um conteúdo fácil, porque você está sujeito às intempéries né, nesse caso. Mas eu dei a sorte, por exemplo, de estar sendo montada uma exposição na Casa Porto. E os alunos tiveram a oportunidade de falar com o artista que estava montando a exposição. Olha só que interessante. Uma coisa que não teria numa aula comum nunca. Então, até a imprevisibilidade da chuva, que eu liguei o Google Maps lá, eles entenderam que a imprevisibilidade também faz parte. Né? Porque a vida é transitoriedade, né? Você está tudo em movimento. Então, se você ficar paradinho aqui, muito assim, não é que é fácil, mas é muito seguro, né? Você preparar um slide aqui, tal, pedir para o aluno ligar a câmera. Então, assim, essa relação ela tem que ser um pouco da caixa, né? A gente tem que ser um pouco criativo. Mas, assim, e a experiência foi muito melhor para mim do que para os alunos, novamente, eu digo para vocês. E eu tive um reconhecimento enorme dos alunos, porque a participação deles durante a aula, vira a palavra, câmera, professor, olha só que coisa interessante. Então, assim, alunos que não falavam nada participaram bastante. Então, a minha relação é essa com a tecnologia. Tentar fazer com que ela me sirva, não que como o Flusser fala, né, não se tornar funcionário do aparelho ideológico. Você fala na filosofia da caixa preta isso. O homem cria um aparelho e ele coloca um programa. E aí aquele aparelho que deveria ser, né, servir ao homem, você que se torna funcionário do aparelho. Então, você vê muito alunos no Instagram lá, tirando as mesmas fotos iguais. Ou tem memória para perder memória, né, porque tira milhares de fotos e guarda num arquivo lá, que não, aí você olha para uma foto e você nem sabe que tem aquela foto ali, aquela imagem. Então, assim, a minha relação era meio problemática com essa nova interface aí, mas eu tô me adaptando. A gente está conversando, e uma hora a gente chega a um consenso. Eu vou liberar para o povo falar, mas eu não resisto, sabe, Gandini? Quando você fala que você não estava preparado, mas a sacada que você teve, eu tenho certeza que esta aula, com essa metodologia, com essa dinâmica que você utilizou, ela com certeza tocou os alunos. Muito mais do que 10 aulas cheias de slides e cheias de imagem. Que também então, são interessantes, assim, né? Mas não chamam atenção. Para você, é legal você parar e refletir a ação, a reflexão e a ação novamente. Porque é um formato que pode ser uma condição para que a gente também pense essa possibilidade, né? De repente tem aluno que nunca foi a esses lugares que você levou. Mas eu posso te falar uma coisa também? Uma coisa legal. Esses alunos também não se conhecem fisicamente, né? Poucos deles se conhecem. E eu pedi que eles fizessem um trabalho para apresentar aqui, né, nessa interface. E aí um dos grupos teve uma ideia muito legal. Eles inspirados nessa relação que nós tivemos lá, eles com máscara e tudo mais, né, seguindo os protocolos, né, sanitários, eles vão se encontrar num ponto daquele de cultura para se conhecer. Olha só que interessante. Eles não se conhecem, eles fizeram um grupo de 5 integrantes, mas eles não se conhecem, só se conhecem virtualmente. Então eles vão em loco fazer a pesquisa deles, do trabalho que eu pedi que eles fizessem, mas vão para se conhecer também.
Olha só que interessante. Inspirado nessa relação mesmo. Eu achei muito legal isso. Gandini, bom, eu queria ressaltar uma coisa desde o primeiro momento que eu comecei a te ouvir e fiz a primeira indagação para você, quando surgiu a questão ou se foi o professor e se foi o artista, eu percebi na sua fala uma humildade em dizer que você não se via artista enquanto você estava fazendo seu curso e que tinha pessoas que viam as suas produções, as suas obras e te consideravam artista. É bom a gente ouvir essas coisas porque eu hoje estou na Universidade Federal e eu também não me sinto artista. E tem pessoas que me acompanham e que gostam muito dos meus trabalhos. Então, fica uma fala de que é preciso que a gente continue, mesmo que de modo lento, mas constante naquilo que a gente está fazendo, com dedicação, porque tem pessoas que estão assistindo a gente e a gente inspira pessoas. E eu vi os seus trabalhos desde quando você começou a fazer trabalhos utilizando papel fotográfico. Eu vi que você levou um pouquinho da questão militar para os trabalhos que você desenvolveu. Cara, você é um artista, você inspira as pessoas e não sabe o quanto. E eu gostei muito de te ouvir essa noite, porque você foi muito simples na sua fala e eu percebi que eu não estou sozinho. Não, mas, Eija, as pessoas são pessoas, cara. Não existe ninguém. Esse pode ser batido, pode ser clichê, mas é pura verdade. Giovanni está aí, ela sabe que eu vou falar. Não tem ninguém melhor do que ninguém, cara. E o professor tem que se colocar nesse lugar. O cara pode ter pós-doc, ele pode ser, enfim, honoris causa, pode ser um monte de coisa. Mas ele é um sujeito, e o artista é um pedreiro, cara, é o sujeito que bota a mão na massa, ele pensa, claro que todo mundo vai refletir no que está fazendo, mas a ideia central é você lidar com os materiais de modo verdadeiro, assim, você é o pedreiro, é o sujeito que trabalha, cara, e não tem diferença nenhuma da ajudante de serviços gerais, né? E eu não estou falando isso de modo piegas, não, muito pelo contrário. Pessoas têm sensibilidade, outras têm, umas têm mais, outras menos. Mas quem vive de verdade tem mais, né? E quem vive com arte tem muito mais. Então eu aprendi a ser assim. Eu não era assim, não, tá? Eu confesso a você que a polícia me embruteceu muito, me embruteceu até como modo de me proteger também, né? Do que acontece, né? Que viver não é fácil. O policial militar lidar com questões muito sérias, muito problemáticas. Então, para você se proteger, você se embrutece um pouco mesmo. E a arte, ela me fez me tornar eu mesmo de novo, sabe? Eu voltei a ser eu mesmo, porque eu estava me tornando outra coisa. E aí, nesse sentido, eu sou humilde mesmo. Humilde também não é a palavra, eu acho, não. Eu sou consciente de quem eu sou. Eu sei que eu consigo fazer um trabalho legal, mas até pouco tempo eu não me considerava artista mesmo, porque o que eu fazia ali era algo, enfim, eu estou fazendo um desenho, tá, e aí? E à medida que você vai, a universidade talvez ela ajude e também não ajuda muito em alguns aspectos, né? Porque é uma elitização, digamos assim, do conhecimento, né? É aquilo que eu te falei, né? A compartimentação do conhecimento faz com que as pessoas se tornem especialistas em alguma coisa, né? Então o sujeito ele é pós-doc em física quântica lá, mas é um ser humano de péssima qualidade. Então ele não tem digamos assim, uma formação holística, né? Uma formação que realmente englobe outras questões também, né? Que não lê um livro, não vai ao cinema, não ouve a música, enfim. Eu fico pensando nisso. Se não tivesse nada disso, seria muito complicado viver, sabe? Enfim, eu vou falando, eu sou meio... Ó, Rosana falou que você é o bichão nas suas produções, hein? A Rosana foi uma Lá das no maiores chat. incentivadoras, cara. Uma vez, ela me convidou para minha primeira exposição individual na galeria Espaço Universitário.
ela dava aula, e aí eu fui mostrar um trabalho para o professor João Wesley, professor de plástica. Eu abri um papel fotográfico do meu tamanho, assim, na frente dela. Ela pirou, se olhou assim, que isso? Aí ela me convidou para fazer uma exposição individual. Então, foi a primeira pessoa que... Não foi a primeira, né? Foi uma das primeiras pessoas a enxergar em mim um artista. Para mim era um desenho que eu estava, enfim, fazendo. E ela, não, isso aí tem potência. Então, e aí eu fiz a minha primeira exposição individual na Galeria Espaço Universitário, a convite da Rosana, que tem esse olhar mais sensível, né, para enxergar em mim um artista, né, que eu duvidava até pouco tempo. Encontrar professores que acreditam na gente é muito bom. Leva a gente a nunca desistir de nada. De fato, de fato. Às vezes dá vontade de desistir, né, mas aí você esquece e continua. E aí? Agora que eu vi que eu estava sem artista. som, Gandini, agora que eu vi que eu estava sem som, senão eu já tinha falado que você que é o bicho, velho. Eu enxerguei aquilo que estava ali na minha frente. Quem falou foi o seu trabalho, não fui eu, não. Mas vocês ajudaram Você é o bastante a bicho, lapidar você é o isso. bicho, Gandini. Você é professor de excelente qualidade. E outra coisa também que eu tô me tornando, tá? Eu estava nessa lógica de mudança de trabalho, né, de profissão, de policial para professor, e aí eu fui para o IFES, adorei dar aula no IFES, gosto muito do que eu faço. Aí veio a pandemia e eu deu esse pequeno distanciamento, né? Isso me fez muito mal, tá? Nossa, eu regredi casas aí nessa condição de professor. Mas, enfim. Eu estou me tornando professor também. Não me considero ainda professor. Eu estou me tornando professor, tá, Rosana? Ô, Gans, olha aqui. Você não acha Diga. que você teve que se reinventar, não, nessa história da pandemia, cara? Porque, assim, eu acho que eu não preciso aqui falar de mim, porque eu já tive meu tempo, mas eu tive que me questionar inteira, assim, enquanto professor, enquanto conteúdo, eu tive que reinventar e repensar, e me fez muito bem, está fazendo muito bem. Claro que não, porque a parte afetiva está toda estrangalhada, estou toda estourada, porque eu sou uma pessoa de afeto, mas em termos de conteúdo, eu fiquei dando muito valor a pequenas coisas que antes passavam despercebido, assim, sabe? Eu estou com uma turma esse semestre que a gente está fazendo máscara de papietagem, ensinando papel machê, e eles estão felizes da vida. E foi por meio do Carnaval de Congo, do Carnaval Roda de d'água? Barra do Jucu, né? Que a Ah, galera se junta para fazer as máscaras e tal. sim. E aí passou também para o Carnaval de Congo de Cariacica, enfim. E aí, enfim, eu acho que é claro que não tá bom, que a gente está machucado, a gente está enlutado, assim, mas enquanto reinvenção de conteúdo, cara, eu tô aproveitando, assim. Não, E eu eu acho que aprendi você não andou bastante para trás, coisa. não. Acho que você não Eu andou para aprendi. trás, não. Você que fica aí se depreciando, seu viado. Para com isso. Não, pode até ser isso, Rosana, mas assim, de fato, por exemplo, naquela experiência do ensino à distância lá na UFES, do curso É, de artes visuais à distância, a perspectiva era diferente, né? Que o sujeito sim, ele era vinha para o preparado curso, para isso, né? isso. Agora o sujeito presta um concurso, por exemplo, para a universidade, ou para o IFES, por exemplo, que é o meu caso, para um curso presencial. E aí a gente se depara com essa realidade nova, realmente. Hoje eu fui confrontado por uma aluna, por exemplo, que eu simplifiquei bastante os conteúdos na plataforma, né? Eles têm 17 disciplinas ao mesmo tempo rodando, e aí tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu simplifiquei ao máximo, né, o conteúdo na plataforma. Uma aluna, professor, não dá assim não para estudar, professor. Não tem, eu queria saber a história da arte, eu não sei o quê, começou a me pedir conteúdo. E aí eu comecei a perceber que realmente eu simplifiquei demais. E esse diálogo com o aluno está me enriquecendo, sim, fato. Eu não sabia fazer essa webconferência, eu não sabia fazer um monte de coisas que eu aprendi durante a pandemia. Sim. Mas ao mesmo tempo, realmente, assim, como colocar, por exemplo, agora a gente está sendo uma resolução nova lá no IFES de gravar as aulas. Qual o objetivo, não sei. Mas, enfim, tem que ser gravado e disponibilizado para o aluno posteriormente. Então, nesse sentido, por exemplo, eu teria dificuldade de fazer essa minha prática na rua.
porque eu teria uma dificuldade para fazer isso, enfim. Mas a gente tem que aprender a fazer. E eu estou aprendendo. E aí aprender é bom, né? Não é ruim. Isso a gente carrega conosco para fazer esse aprendizado. Reinventando, né? De uma certa maneira é isso, eu acho. Nesse aspecto é enriquecedor mesmo. É porque se a gente não tirar proveito disso, a gente vai só reclamar, né, velho? Porque tá foda. Eu confesso a você que nos primeiros 6 meses eu só reclamei, tá? Depois eu parei de reclamar. A minha primeira turma realmente foi bem complicado para mim, mas depois acho que as coisas começaram a andar e a gente se adapta, né? Vai se adaptando e vai fazendo as coisas. Mas no primeiro momento realmente foi isso que você falou aí. Mas tenho aprendido muito. Estou aprendendo ainda. Eu também. Bicho, se o dia que eu parar de aprender, eu saio fora. É verdade. Exatamente. Aprender é a vida inteira. Prontos, jamais. Né? E eu fico pensando assim, ouvindo vocês falando, eu já aposentei na educação básica, estou no ensino superior, e o que eu carrego lá de 95, quando eu fiz a graduação, eu ainda lembro de momentos, quando fala a Rosaninha, eu sou afetiva, eu carrego essa afetividade, porque foi a professora que me mostrou a ser amiga dos meus alunos, que ela era amiga nossa, ela era mais nova do que eu, né? E eu, aluna dela ali, encantada com a jovialidade dela. Então, assim, esse laço com o aluno, eu carrego dela. O aprender com o erro, eu carrego do Didico. Arte não existe errado. O erro vira acerto. Né? E eu carreguei essas coisas a vida inteira na minha vida. Então, assim, por que eu estou falando isso? Nós estamos em um momento que a gente tem se reinventado pra caramba. E muitas vezes a gente acha que a gente não está dando conta, que a gente, sabe, a gente se desvaloriza, a nossa autoestima está baixa, mas a gente está aqui, forte, firme. Eu tenho certeza que os nossos alunos estão percebendo isso. E eles vão levar isso, né, para a vida deles. Então, a gente precisa resgatar, né, essa valorização do trabalho. Né? Quando o Gandini narrou agorinha, Zaninha, que ele inventou um dia, pegou o celular e foi para os espaços do centro da cidade gravar a aula dele, foi feito um tour, né? Ele deu aula lá no centro de Vitória, mostrando pelo celular para os alunos dele. Então, é isso, é aí que está a grande sacada, né? Alguém mais tem? Fala, vamos lá, gente, é um bate-papo. Não, e o Gandini não contou o trabalho dele, que ele foi aceito lá no Salão do Mar, que é outra coisa incrível, assim. Coração do Mar. Essa foi ótima mesmo. Para você ver como é que bicho, como é que a gente é feito de camadas e as nossas camadas são sobrepostas. Assim, quando você vai para o centro da cidade, faz uma aula diretamente com o seu celular mostrando para os alunos, como tem uma relação direta com esse trabalho do Salão do Mar, como a gente é artista, professor e como as coisas reverberam. Conta aí. O fato de eu estar aqui dentro desse lugar aqui me faz muito mal. Então eu tenho que fazer com que os alunos compareçam realmente à aula. Né? Como é que eu faço isso? Comparecer é estar junto e dialogando, né? Nessa relação dialógica mesmo. Então, eu me sentia muito mal dando aula aqui nesse espaço. E só eu falando, pedindo a participação dos alunos, implorando que os alunos participassem, e isso não acontecia. A ideia de fazê-los ir comigo até o centro me surgiu porque me fez bem também. Então, eu entrei no Palácio Anchieta, por exemplo,
junto com a câmera ligada, e as pessoas que me olhavam assim, o que esse cara tá fazendo aqui, né? E fui andando pelo centro de Vitória, esbarrei no cara sem querer pedir desculpas. É, entrei na galeria Homero Macena, a galeria estava vazia. Depois eu falei para o Jean, né, para as outras pessoas aqui também, que quando eu entrei, por exemplo, na Casa Porto, estava sendo montada uma exposição, os alunos conversaram com o artista que estava montando a exposição, quer dizer, uma situação que o aluno não teria condições, né, ele só veria a exposição pronta, caso tivesse ido lá na galeria. Mas, enfim, tem a ver comigo porque eu sou assim, desse jeito. Eu não sei de ser de outro jeito. E aí eu tenho que fazer do meu jeito. Desse jeito que está aqui, eu estou me adaptando a ele. Mas quando você falou da relação lá do trabalho no Salão do Mar, todos os meus trabalhos têm a ver com o ser humano, sabe? Todos eles, sem exceção. Eu falo de ser humano, porque eu vi num lugar, né? Vim de um lugar do meu trabalho que desumanizava as pessoas, né? Então você vê não só, né? Mas você vê muito a degradação do ser humano, né? O sujeito cometendo crime ou encarcerado, enfim. Toda essa condição colocada para mim está no meu DNA, ele continua aqui comigo. Mas também, antes disso, eu era eu gostava de ouvir música, eu jogava bola, eu fui nascido e criado lá em Santo Antônio, né? Na Maré, tomando banho na Maré. Então, quando eu fiz o Coração do Mar, veio toda essa condição, né? Do sujeito que vem daquele lugar. E você não consegue ser diferente, né? Você não, por mais que você queira, você não consegue ser diferente, nem aqui, nem nesse lugar que é asséptico, né? Quando a gente se passa pela praia, dá vontade de abraçar, não dá? Porque a gente é assim, afeto puro, não tem jeito. Então, não há condições de eu ter uma relação professor-aluno asséptica, sabe? Sem esse afeto que foi dito aqui. Então, para ter afeto, tem que ter dedicação, uma pequena dedicação, pelo menos, mínima. Fazê-los se interessar, fazê-los comparecer a algo. E eu tento fazer do meu jeito aí, mas eu tento, entendeu? Enfim. Inclusive, essa questão do afeto, assim, foi uma coisa que eu tive que me resolver também para eu não ficar doida, como você disse anteriormente, né? Porque é muito difícil, né, esse lugar, esse distanciamento assim, virtual, até mesmo porque eu sou uma pessoa mais idosa e gosto muito de apertar e abraçar, mas, rapaz, eu tenho tido assim um negócio tão interessante de tentar distribuir o afeto também neste lugar e também tive que me reinventar e descobrir de que maneira que isso poderia acontecer. Então, eu acho que a pessoa, quando ela é afetiva, não importa se ela está por uma tela de computador ou se ela está numa sala de aula, ela é. E ao ser, ela não tem jeito, ela não vai conseguir mudar isso nunca, independente do ambiente onde ela circula. E aí, a minha estratégia é desarmar os alunos, assim, de uma certa maneira. É desarmar no sentido real mesmo, assim, né? De tentar seduzi-los de forma que a minha aula seja a hora do recreio, para que ela seja o tempo inteiro gostosa, assim, o tempo inteiro palatável, o tempo inteiro com cheiro, sabor. Então, quando você me falou aí desse negócio da gravação das aulas para poder botar no Classroom e o aluno ter acesso, etc e tal. Quando o semestre passado eu apresentei o Arthur Bispo do Rosário para minha turma e foi uma coisa incrível, assim, porque a gente bordou na tela do computador. Oh. Assim, bordou assim, ó, todo mundo com tecido, uma agulha e uma linha. E nós vamos aprender a bordar aqui agora e vai ter que ser aqui agora. Pô, nós passamos 2 horas inventando pontos de tecido, pontos de bordado, e deu mega certo. Os trabalhos ficaram de uma qualidade fora do comum, assim. Diferentemente do que se eu tivesse gravado uma aula, né, de eu bordando e botado numa plataforma para que eles pudessem visualizar e aprender como se fosse um tutorial de internet. Né? Então, de uma certa maneira, até essa intenção assim,
de inventar o afeto também acho que aconteceu comigo. Como você também, né? Você acabou de falar que você foi lá para o centro para poder mostrar para os alunos do centro e encontrou com o artista que estava montando a exposição, enfim. Então, Encontrei quem com o trabalha professor com Mário afeto também, lá no Mangue. vai deixar. Eu tava lá, fui lá no Mangue, Pois é, quem trabalha que eu vi um grafite lá, não né? vai deixar de acontecer, independente do. Eu encontrei uma professora lá, Rosana, colega de trabalho. Aí quase que eu abracei ela, assim. Ai, foi muito legal. Mas assim, essa questão do afeto, né? Eu não gosto dessa palavra reinvenção, não. Mas tudo bem. Eu tô me adaptando, sim, tá, Rosana? Essa relação foi complexa no início, problemática, mas Na hoje eu verdade, já tô me adaptando. isso. Diga. Não, é isso mesmo, pode mandar ver. É isso aí. Não, então, uma menina há pouco tempo, ela me perguntou para que eu ia, qual o objetivo das aulas de arte. Aí eu me perguntei, o que eu vou falar para essa menina para fazê-la entender qual é o que a arte fez na minha vida, né? Porque eu dei o meu depoimento, o que aconteceu comigo e não foi muito bem aceito por ela, enfim, ela ainda não achava que a arte era importante na vida dela. Aí eu inventei uma historinha na hora, assim, ó. Imagina, agora, dorme aí, fecha o olho, agora acorda na sua cama, né? Aí você olha para o seu quarto, você não vê nenhum quadro na parede, nenhum lustre, nem uma. Sua cama é quadrada, toda cinza. Aí você anda pela casa, faz esse exercício comigo. Anda pela casa, você não ouve nenhuma música, a geladeira é quadrada. Naquele dia você tem uma viagem para Paris. Você entra no avião e desce lá em Paris. Quando você desce lá em Paris, você não vai ver o Louvre, não vai ver a Torre Eiffel, os prédios todos quadrados, as janelas todas iguais, todo mundo cinza, os outros cinza, o mesmo corte de cabelo, as mesmas roupas funcionais, todo mundo da mesma forma. Você já pensou, não tem cor, né? Nessa cidade, a cidade é toda. Agora, imagina como é que vivem essas pessoas nessa cidade. Olha como é que essa pessoa. Elas são doentes, essas pessoas que vivem nessa cidade, sabe? Agora, vamos fazer o processo inverso. Acorda de novo na sua cama. Aí você abre o olho, vê um livro na cabeceira, tem um quadro pendurado na parede pela sua mãe. Você ouve lá no fundo uma música gostosa, você gosta muito, você liga a TV, tá passando um filme legal. Já mudou tudo, cara. Aí ela começou a assistir minhas aulas a partir dessa história que eu inventei na hora. Porque, por vezes, tem que fazer isso, Rosana. Atraí-los pela ausência da arte, sabe? Porque as pessoas não percebem que a arte existe na vida delas. Não percebem. E talvez o papel do nosso professor, do professor, né, que tem essa relação com o aluno, seja essa. Sensibilizá-lo, sabe? Eu não digo nem tocar, já. É um negócio chamado atravessamento, sabe? É um atravessamento. Porque a Rosana, quando eu abri o desenho para ela, lá nos corredores do Semune, e ela me deu um abraço, ela me atravessou, na verdade. Ela não me tocou, ela foi um atravessamento. E é aquela coisa mesmo, e o Rio não era mais o mesmo depois disso. É aquela coisa do Heráclito mesmo, de Éfeso, que fala lá da dialética, né? Sujeito que não é mais mesmo o Rio. Eu sou mais eu não era mais a mesma pessoa depois daquele atravessamento, sacou? É mais ou menos isso. Talvez o professor tenha esse papel, talvez ele tem que ter essa sensibilidade de olhar para esse aluno e perceber que e não enfiar a goela abaixo esse conteúdo, mas fazê-lo entender que aquilo faz parte da vida dele, sabe? E se não fizer, ele vai sentir muita falta. Só isso. Arrasou, Gandhi. Arrasou na resposta, na sedução. Não, mas aí eu acho que ela levou fé no que eu falei, Rosana. Oi? Aí ela levou fé no que eu falei. Ela levou fé. Claro que sim, mas a sua resposta foi excelente, né?
Mas essa aí me virei nos 30 na hora para falar isso para ela. O que veio à cabeça foi isso. A ausência da arte faz falta. Querido, ao contrário. Porque a presença, ela não você percebe. tem quantos anos? 47. Você demorou 47 anos para ter essa resposta, meu querido. Não foi uma, se vira no espírito, caramba. 47 anos para chegar a ter essa inteligência. Isso que são camadas que se sobrepõem. Não fez mágica tirando do baú, não. Tá aí, ó. Vai criando, vai desenhando, e aí vai te dando essa segurança que quando chega, encurrala, não, toma de volta. Isso aí. Mais ou menos isso. Bom, depois de um bate-papo tão bacana, constata-se que o professor ou professor artista é aquele profissional do ensino de arte consciente das suas posições estéticas e políticas, e não separa sua visão de mundo quando atua num campo e em outro. Pesquisador que busca aprofundar seus conhecimentos no campo artístico e sensibilizar para a arte. Isso porque a arte está na sua vida, no seu cotidiano. E esse diálogo provoca reflexões sobre a ação pedagógica junto aos alunos, na mediação de múltiplos olhares, saberes, práticas, e ensinar a ver e pensar sobre aquilo que se vê. Isso é arte e educação. Gandini, gostaria de fazer para nós aí alguma consideração? Só quero agradecer o carinho de vocês e encontros como esse fazem valer a pena. Só isso. Obrigado por tudo aí. Bom, que pena. Estamos chegando ao final do programa de hoje, mas informamos que no dia 12/8, às 18 horas, temos um encontro marcado para a edição número 5 do programa Papo com o Professor Artista. Agradecemos ao Marcelo Gandini por ter aceito em participar deste bate-papo e a todos vocês que assistem. A Faculdade Novo Milênio por nos conceder este espaço de conversa, diálogos e reflexões sobre o ensino da arte e de formação cultural capixaba. Agradeço a presença de todos e até a próxima.